Aí foi por causa disso. E também porque a gente vê que, aos poucos, né, o concurso público, a gente vai falar bastante disso hoje, né? O concurso público está cada vez mais profissionalizado. E o concurso que você presta hoje, as questões que você faz hoje, são diferentes das questões que você fazia há 10 anos ou há 5 anos. Né? E isso demanda professores cada vez mais atualizados com o que está pegando hoje em concurso público, né? Então, acho que talvez ele tenha visto nisso uma oportunidade também de rejuvenescer o quadro de professores. Os cursinhos têm que eles têm que se atualizarem, os cursinhos, né? Porque senão, como que eles vão pegar professores novos, né? Exatamente. Então, minha história com cátedra foi assim, né? Fui aluno, fui mentorado do mestre, né, André Luiz, e me convidou, eu aceitei, obviamente, porque tem esse outro lado da minha paixão, né? Sempre gostei de dar aula, sempre gostei de falar em público e de ensinar. E aí poder alinhar todas essas coisas, né? O que eu sentia falta, na verdade, um dos principais motivos, ainda bem que você perguntou, porque eu sou professor, né, hoje. Eu vi durante minha caminhada como concurseiro, eu sentia muita falta de gente que me ensinasse o porquê das coisas e menos assim a decoreba e mais o porquê das coisas, né? Mais o exemplo prático, mais o porquê que eu vou usar aquilo no dia a dia. E quando concurseiro tinha algumas matérias que eu sofria muito com isso. Contabilidade, auditoria, né, que são matérias mais densas, que não é todo mundo que gosta e tal. E quando eu passei no Tribunal de Contas da União e comecei a trabalhar, e mesmo no TCE, né, trabalhando com isso, enfim, eu via que minha experiência na iniciativa privada me ajudava muito a entender a matéria. Então, contabilidade, por exemplo, e auditoria, que eu via de perto na consultoria que eu fazia, me ajudava muito a matar algumas questões que muitas vezes aquela pessoa, aquele professor ou aquele aluno, independente, que não teve uma experiência prática com isso, eu não conseguia entender direito a lógica, era uma decoreba. Para mim não era uma decoreba, para mim fazia sentido. Então, os meus alunos vão ver, né? Eu falo muito sobre lógica contábil. Quando você entende a lógica contábil por trás das operações, de um lançamento, de uma demonstração, quando você entende o porquê que você tem aqueles índices, as coisas ficam mais fáceis de serem decoradas. Ou seja, você não precisa decorar, você aprende. Então, eu quis virar professor por isso também, porque eu acho que eu posso agregar valor na vida de um aluno que não está interessado só em decorar a matéria, mas aprender o que tem por trás com exemplos práticos, linkando, né, contabilidade, falando de contabilidade especificamente, né, contabilidade pública e privada, mas falando também de auditoria privada, qual a diferença da auditoria privada e governamental, quais são as intersecções. Eu sentia falta de professor também, e aí o André Luiz me ajudou muito nisso, de um professor que dava uma visão mais integrada das coisas. Então, ou seja, eu não gostei. O André Luiz é legal por causa disso. Ele ia dar uma aula de direito administrativo, por exemplo, ele linkava coisas do direito constitucional, do direito civil e tudo na mesma aula ali. E hoje, nesse nível que as provas estão, né, para concursos que estão cada vez mais profissionalizadas e demandantes, você precisa de ter uma visão integrada das coisas, porque senão você roda. Então, tem várias questões do meu Instagram, por exemplo, que eu já comentei, que é multidisciplinar, que ajuda, que você saber um termo de contábil de um conteúdo de contabilidade te ajuda a fazer uma prova de AFO, de LRF, por exemplo, que você saber contabilidade pública te ajuda na auditoria e por aí vai. Então, eu quis trazer toda essa minha inquietação ali de quando eu era concurseiro para dentro da sala de aula, eu espero entregar desse jeito também. Então, é isso que eu estou planejando. Entregar uma aula que seja contextualizada, não só com as questões atuais, etc., né, que muita gente faz isso, mas principalmente integrada com as demais matérias e com essa percepção técnica, que é o que a gente vai falar hoje bastante também, que eu acho que eu demorei para desenvolver e eu queria passar isso, né, de uma forma mais sistematizada para as pessoas aprenderem também, porque eu acho que fez muita diferença na minha aprovação. Você pensa em futuramente dar mentoria ou coaching? Passa isso pelo seu planejamento? Não passa não. Porque certamente o pessoal vai perguntar. O pessoal perguntar, né? O pessoal de casa que está te assistindo vai querer saber. Dá dica. Eu tô vindo aqui por causa disso, né? Falar de técnicas de estudo não é um negócio que eu gosto tanto, para falar a verdade. Eu gosto mesmo de falar da matéria, né? Tipo, ser professor. Mas, por outro lado, é um negócio que muita gente pergunta. Muita gente, assim, 80% do meu Instagram está interessado em técnicas de estudo, como que eu fiz para passar, etc. Então, meu objetivo de vir aqui é contar tudo para vocês, ou pelo menos tentar atingir 80-20 ali do que me perguntam. Mas o trabalho em si de mentoria, de coaching, de tutoria, assim, né, de estudo, eu não tenho muita vontade para fazer, pelo menos no curto prazo. Mas eu tenho várias indicações boas, tá? Então, se você quiser uma indicação de um coaching, de consultoria, de mentoria, fala comigo que eu te mando a indicação. Mas eu não curto tanto esse trabalho, eu prefiro algo mais técnico mesmo, da matéria em si, ensinar
conteúdo da matéria. E não assim, pega tal professor, usa tal técnica. Porque é perfil, né? Tem amigos do TCU lá que são consultores. Quase que... É difícil você ver um professor que é mentor também, né? Acho que os professores, eles costumam ser mais técnicos e mais se ater mais, né? Tem que estudar bastante. É muito tempo também, é dedicação, né? E o marketing, né? Esse negócio de ativar as redes sociais é um negócio que não dá tanto tempo para fazer se você faz o outro, né? Mas eu não tenho vontade de fazer isso, pelo menos no curto prazo. Mas eu tenho toda a vontade do mundo em ajudar vocês, tá? Então, poxa, quer tirar uma dúvida? Eu mesmo já respondi da primeira vez que eu vim aqui, Anderson. Teve gente que me mandou e-mail, eu respondi e-mail, tá? Então, enquanto eu tiver tempo para ajudar, eu ajudo de todo o meu coração. Eu gosto muito de ajudar o próximo e de passar conhecimento para frente, tá? Então, se tiver alguma dúvida, me manda lá no Instagram que eu sempre abro caixinha de pergunta e sempre tento responder. Show de bola.